Mais um XP Connection no ar, um dos últimos aí. Voltou até, teve até ponto aqui, né? Voltou o som, retorno aqui, sanduíche, xx. Mas aí XP Connection no ar, um dos últimos aí do ano, né? Que parece que não tem fim, não acaba nunca o ano aqui. Toda hora notícias relevantes. Hoje a gente vai falar sobre os Estados Unidos, sobre os juros, mas também teremos que falar sobre o Levi, né? E aí a gente pode entrar, quem que a gente acha que poderia sair, né? Não sair, entrar no lugar dele, ocupar a vaga dele, né? Grande pergunta aí no ar, os rumores. Impactos aí na nossa economia, político e outros assuntos mais. Mas primeiramente vou dar bom dia aqui à bancada. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, muito assunto hoje influenciando a nossa bolsa, principalmente essa questão do Levi, dólar disparando aí, bolsa caindo, e como se não bastasse, às 5 da tarde a gente tem FONC, então bastante coisa pra gente conversar, mas antes de qualquer coisa, bom dia pra todo mundo. Bom dia, Gustavo Cruz. Tudo bem? Tudo ótimo. Espero que estejam todos bem. Aproveitando esse final de ano aqui. Como sempre, a gente vai tentar tirar o máximo de dúvidas de todos. Então, mandem as perguntas no chat. Se tiver algum problema de som, imagem. A gente preparou uma pequena apresentação para dar um pouquinho de contexto do que tá para vir hoje às 5 da tarde, o que é importante ficar atento para depois da reunião do FED de hoje. Além disso, hoje, né, tá marcado aqui para vir o Jornal Nacional, José Roberto Burnier, para acompanhar nessa elevação aí a provável elevação de juros. O mercado ali trabalha com 76% de chance de elevação de taxa de juros por lá. E aí o José Roberto Burnier vai passar aqui para falar isso no Jornal Nacional. Quais os impactos? Eu, particularmente, acho que o maior impacto está sendo na política e no nosso econômico se deteriorando do que mesmo as taxas de juros. Mas vale a pena a gente sempre mencionar. Isso está fazendo o dólar disparar, bolsa em queda, o cenário aí extremamente desafiador. Mas vamos aí, até o ALVL perguntou aqui, a queda dos fundos imobiliários se deve só ao aumento das taxas de juros? Não. Incertezas, eu fui postar um negócio, mas não apareceu. As incertezas também sobre preços de aluguéis mais baixos, aumentando também, né, a devolução daquele imóvel alugado. Então, outras incertezas também econômicas, tá? Obrigado, português. E vamos lá, Marcão, Bayer, vamos lá, vamos passar para a apresentação. E depois a gente volta aqui para tirar as dúvidas aqui. Obrigado. Então, apresentação na tela, a gente vai fazer bem direto ao ponto. Primeiro, a gente trouxe aqui um gráfico da Bloomberg que traz quando foi a última vez que a gente teve uma elevação na taxa de juros pelos Estados Unidos, que há mais de 8 anos, aqui a gente tem desde 2006 até 2009, que é quando chegou no patamar atual, então não estranhem as datas, mas faz muito tempo que a gente não vê uma elevação na taxa de juros nos Estados Unidos, chegou a crise. E uma das alternativas, das opções foi primeiro chegar, a taxa de juros estava em torno de 5,25. A primeira alternativa foi cortar as taxas de juros para tentar deixar os custos de empréstimos o mais baixo possível. Depois a gente teve a parte dos estímulos, como a gente vê no próximo slide, a gente teve os famosos QEs, os relaxamentos monetários que ainda estão sendo digamos, copiados agora na parte do Banco Central Europeu, no Banco Central Japonês. Mas, de qualquer forma, o contexto é esse. Estados Unidos, então, fez um relaxamento monetário muito grande, cortou a taxa de juros nesse nível aqui de 0,25%, que é lá existe o limite máximo, limite mínimo 0, limite máximo 0,25. A expectativa de hoje é que suba esse limite mínimo para 0,25 e limite máximo para 0,05. Bom, o que a gente traz para vocês ficarem atentos é que o Fed desde outubro já sinalizou que provavelmente deve subir agora. O mercado de trabalho já melhorou suficientemente para que esse movimento ocorra. Já está na taxa de desemprego na mínima em 7 anos, já está caminhando para o pleno emprego para 2016. O Fed já está bem satisfeito com a parte do emprego. A outra parte que ele tem que tomar conta nos Estados Unidos é a parte da inflação, assim como aqui o Banco Central brasileiro. A inflação continua num patamar muito baixo, mas o Fed já acredita que ela vai atingir a meta de 2% no longo prazo. Justificou muito a taxa de inflação baixa nesse ano por alguns choques, como a queda brusca no preço do petróleo nesse ano.
esse é um ponto que a gente quer deixar bem claro, que é o ponto a acompanhar, além de que se devem ou não subir a taxa de juros, que já está, como o Celso falou, quase 80% do mercado acreditando que sobe. Aqui a gente tem uma comparação entre o que o mercado está acreditando que vai ser a trajetória da taxa de juros no longo prazo, que é essa linha preta, e aqui a gente tem esses pontos vermelhos, que são as projeções dos membros do Fed, que lembrando que são vários Feds regionais, como se fosse um banco central para cada região do país, para cada região das mais importantes do país. Então, aqui são as projeções de cada um deles, e a gente vê que aqui tem a linha cinza, que seria a média dessas projeções entre os Feds regionais. Então, esse é o ponto. As projeções dos Feds regionais estão prevendo uma alta um pouco mais acelerada do que o mercado está precificando. E a comunicação hoje, depois da reunião, se realmente tiver essa taxa de juros, é bem importante, mesmo que não é só a decisão, subiu ou não subiu. A comunicação continua importante justamente porque vocês podem ver que existe um gap bem grande entre a projeção oficial e o que o mercado está precificando como elevação na taxa de juros para os próximos meses. Então, fica bem atento a como vai ser a fala, se eles vão falar bastante em ritmo gradual, em ritmo mais lento. Obviamente, o mercado não está precificando à toa. Os indicadores são importantes e a previsão de crescimento é um pouco menor para 2016 do que foi em 2015. Então, acho que esse é o ponto a monitorar. A gente ainda vai ter... Existe uma previsão de pelo menos mais 3 altas na taxa de juros para 2016, que seriam, a gente tem as 4 principais reuniões, seriam março, julho, setembro e dezembro de 2016, mas já existem divergências se março realmente teria uma ou não, justamente para o Fed verificar o quanto essa primeira elevação se transmitiu para a própria economia. E por último eu mostro aqui a evolução das probabilidades. A gente vê que realmente chegou agora, a gente está em 76%, já teve um pouquinho mais de auge há uma semana atrás, mas existe um consenso bem grande. Aqui a linha em vermelho mostra como, depois da última reunião de outubro, o mercado praticamente entendeu que o Fed fez tudo o possível para mostrar que eles vão subir juros hoje às 5 da tarde. Devolver agora para nossa tela, se vocês dois quiserem acrescentar alguma coisa. Essa expectativa é elevada, boa parte disso está no preço. Não acho que nossa bolsa aqui esteja, o mercado aqui esteja sendo impactado por conta disso, uma alta ou não de juros até por conta disso, né? Acho até que se não vier, poderia dar uma melhora de curto prazo, mas o dólar hoje não estava subindo por conta disso, até porque não saiu a decisão. O dólar estava disparando, atingiu 3,95, né? Depois voltou um pouco, mas muito mais pelo cenário do Levy saindo. Probabilidade é enorme, até porque ele falou que se mexesse no 0,7 ele poderia sair, né, de superávit. Ele botou esse número, não é um número cabalístico, né? Ele botou esse número para dizer assim, cara, vamos brigar para entregar um superávit, não um déficit. E aí quando o governo coloca, não, olha, voto vencido, vamos para trabalhar para zero, meio, vai ser déficit. Quando o governo faz, a gente sabe disso, quando se surpreende sempre negativamente. Então, acredito que o Levy saia ruim e o momento é diferente do time que a gente tinha. Do Levy saindo e entraria o Meirelles. O Meirelles seria um articulador ali, político, né, para falar com o Congresso. Congresso, a gente precisa passar o ajuste. Diferente do Levy, que é um cara mais operacional nesse sentido e focado na economia. E agora esquece o Meirelles vir. A probabilidade de vir o Nelson Barbosa é grande, né, Kim? Eu acho que falando dessa questão de dólar, é só a gente olhar como que tá as moedas, as outras moedas emergentes, elas se desvalorizam muito menos que o real. Então, obviamente, você tem uma questão do país, uma questão micro ali, e no nosso caso, essa questão do Levy, né? Saiu aí diversas fontes de que ele já decidiu, é uma coisa mais forte do que a gente tinha antigamente, né? Ele já decidiu e só vai fazer uma transição mais suave aí até o começo do ano que vem. Então, e aí entra nessa questão que o Celso comentou, né? O possível candidato para substituir ele é o Nelson Barbosa, que é muito ruim para o mercado, né? Então, por isso que a gente está sofrendo tanto. Então, é isso que a gente vai ter que olhar além do FONC, que provavelmente deve subir juros. Isso. Acho que a gente teve na semana passada, ou retrasado,
um movimento parecido com o Levy, que foi na África do Sul. O ministro da Economia de lá, o ministro da Fazenda de lá, também era um pouco mais austero, também procurava voltar para os trilhos a parte do fiscal de lá. E do nada ele foi retirado pelo presidente, trocado por um ministro que também é um pouco mais flexível, acho que a palavra mais fácil, mais tranquila para rotular. E o mercado reagiu bem mal no mercado da África do Sul. CDS de lá, que é a aproximação do risco do país, disparou em um dia. O câmbio do país desvalorizou super rápido. Então, acho que não seria nada diferente, nada absurdo a gente projetar que seria a mesma resposta aqui se o Joaquim Levy fosse trocado pelo Nelson Barbosa. Acho que o mercado acabou de ter um exemplo vivo do que ocorreria num país que também é um BRIC, que também tem problemas bem parecidos com o nosso e que passou pelo mesmo teste. Essa seria a consequência de trocar o Levy pelo Barbosa. Pô, vamos lá, várias perguntas aqui. O Rubinho está perguntando, Vale 5 continua short, estou vendido, eu acho que ela realiza no médio prazo. Depende do montante que você conseguiu em termos de lucro. Nesse short, acho que uma boa ideia seria você reduzir para metade da sua posição. Obviamente você deve já ter um ganho expressivo. A gente ainda continua bem cético com o papel, mas obviamente depois de toda essa queda, o downside diminui, querendo ou não, você tem muita coisa no preço já. A gente só acha que não tem trigger ali para o papel subir, então você já realizar metade do lucro aí seria uma boa estratégia e ainda ficar posicionado para uma eventual queda adicional que a gente ainda vê espaço sim para Vale, tá? Boa. O pessoal perguntou aqui de hoje, a gente comentou na reunião matinal, né? Ela conseguiu um empréstimo junto ao que seria o BNDES da China, 1 bilhão e 200 milhões de dólares ali, né? Se isso pode fazer que seus fundamentos melhorem, não muda, né? O que você pode fazer, ela está alongando talvez o endividamento dela, né? Ela joga mais para frente dívidas de curto prazo, melhora o curto prazo, mas não resolve o problema dela, que é um cenário totalmente desafiador. Ela vem sofrendo muito, né, com esse problema no BTG, a liquidez. Por que do BTG? O BTG foi contratado para tentar realizar a fusão entre ela e a TIM. Quando teve esse problema, né, hoje é difícil, vamos parar para resolver isso. O BTG está com outros problemas internos para resolver. Então, a gente segue pessimista com o case de hoje. Se tiver uma fusão, melhora sim, mas a gente prefere ficar fora, no setor a gente prefere vivo, tá? Se o ideal seria permanecer fora do mercado nesse final de ano e aguardar um rumo para novos trades, para quem opera no dia a dia, no trading ali, está gerando volatilidade, o que acaba sendo positivo, né? Dá oportunidade a alguns ativos, cai 5%. Por quê? Não, foi mais um investidor estrangeiro, de repente, se desfazendo de posição no Brasil. Abre oportunidade para compra ou até para venda, né? Em termos de fundamento e para quem olha, tem a nossa visão de mais médio e longo prazo, a gente não recomenda você tradear para o final do ano para vender no começo do ano, enfim, né? Fazer algum tipo de trade nesse sentido. Então, para a gente, um trade de curtíssimo prazo, olhando o fundamento, fica difícil olhar. A gente tem a mesma cabeça, né? A volatilidade vai ser grande agora, enfim, apesar da liquidez baixa, então manter a mesma estratégia. Hoje a gente tem uma boa posição num setor que a gente entende que é mais resiliente com relação aos demais, e uma exposição a dólar também, que vem fazendo esse hedge na carteira. Hoje, por exemplo, Fibra sobe bem, a gente aumentou a posição recentemente. Então é um pouco disso, manter a mesma estratégia e, se possível, fazer proteção na sua parte de renda variável. Se vai ter final de ano, né, na bolsa, acho difícil. Teria que ter algum evento aí, mas acho difícil. O mercado totalmente desacreditado, com pessimismo, tem que ter algum evento ali para abrir. Como entra em recesso o Congresso, né, 22, não, vai ser dia 17. Difícil, né, ver esticando. Difícil. Renan, que tinha chamado, falado que poderia não ter o recesso. Se não tiver o recesso, obviamente, que abra o espaço ali para ter algum evento no meio do caminho, mas não acredito. Sempre a gente falou isso, acreditava em recesso, agora mais ainda. Né, o Renan, depende do presidente da Câmara, do presidente do Senado, eles vão pedir recesso, que poderia ajudar o PT, acho extremamente difícil. A Gual já agrupou alguma vez, Ricardo Pinho? Não que eu me lembre. Não. Só para lembrar, no ano passado ela valia mais de R$15, né? Então foi uma coisa muito recente ela chegar nesses patamares aí, mas realmente eu não me recordo aí de um grupamento na Gual.
Boa. Se os eventos de hoje reforçariam compras de Sula e BB Seguridade, a gente segue gostando. Acredita sim, as curvas de juros dispararam, dólar disparando, que você pode ter. Já tem gente falando em elevação de 1 ponto percentual na reunião do Copom, por conta dessa possível saída do Levi para tentar segurar o dólar. O que a gente percebeu ontem das declarações de membros do Banco Central foi justamente o contrário. Que talvez não fosse mais discutido se vai ter ou não, talvez já esteja certo, mas que o quanto subiria, mas em vez de meio, subir 25. Então meio seria muito forte. Foi o que saíram das informações dos membros ontem. Boa. Também acho que não começaria com 1, não faz sentido nenhum, né? Dá um Não, choque de juros. É. Acho difícil. Mas acho que a probabilidade hoje é maior de subir juros, de alta de juros. Poderiam comentar... Sim, você falou? Não, até para não se descontradizer também. Né? Poderiam comentar impacto no mercado da taxação de LCIs, LCAs e dividendos, tema em discussão no Congresso que pode ser aprovado em breve? Torniquete aqui está perguntando. Taxação acho que vai vir, quer dizer, o Levi sempre falava isso, né? E se ele saindo pode não vir. Mas ele sempre falava isso, que achava uma aberração não ter taxação para LCIs e LCAs e os bancos utilizaram de maneira errada, principalmente Caixa e Banco do Brasil. Acho que vem, só acho que não taxa estoque, acho que não taxa estoque. E dividendos também acredito que seja taxado, né? O dobrado, né? Acredito sim, lá fora tem isso, trabalharia sim. Provavelmente até sexta teremos alta de juros americanos. Se olhar o que o mercado espera, sim, a maioria espera alta de juros. Levi saindo e possíveis rebaixamentos. Com a afirmação de todos os fatos, o mercado sente mais fortemente. Desses fatores todos aí, eu vejo o Levi, porque o Levi impacta uma provável antecipação do rebaixamento do grau de investimento do país. Né? Então impacta o mercado nesse sentido. Os juros americanos, eu diria que hoje, na minha opinião, menos. É por isso que a gente fala que tem pouco trigger para essa bolsa subir, né? Comprar, Muita notícia ruim, É. enfim, nossa economia piorando também. Complicado. O Meirelles pode estar mais cotado por causa do Lula? Não, esquece. O Meirelles ficou de lado, até que era outro cenário, agora piorou ainda mais. Possibilidade de ter impeachment. Ele assume e tem impeachment, vão tirar ele, né? Provavelmente. Então, talvez ele esteja esperando a troca de poder, sim, né? ele poderia ir se o Temer assumisse, por isso que é melhor. Sim, nós, demora muito. O processo de impeachment demora de 6 a 7 meses, que a gente espera que talvez até um pouquinho mais. O Nós fez uma boa pergunta aqui. É uma boa pergunta da diferença até das nossas carteiras que a gente recomenda. Vale subiu 15%. Pergunta, XP fala em short todos os programas. Sei lá, 6 meses, 8 meses. Não, desde abril que a gente está short em Vale. Isso. Desde abril, 16 de abril, se eu não me engano, é a data correta, que a gente montou nossa carteira short. Ela já entrou na nossa carteira Já short. entrou, e nunca mais saiu da carteira short. Pode ter mudado, às vezes, posição, tamanho, mas ela nunca saiu. Até quando a gente ficou restrito, né? Quando você fica restrito no ativo por conta das emissões de debêntures de Vale, a gente preferiu permanecer com ela lá, não mexer, não podia dar recomendação. Não podia só que congelar ele ali, mas também a gente não tiraria de qualquer forma. E aí qual a pergunta? A pergunta dele é qual a política de stop? Afinal, semana passada era na casa de 9,20, era venda com isso. Então, vou explicar, depois o Ken até fala, mas é assim, a gente monta uma carteira para carregar em vários ativos. A gente não está montando um long short, compra esse e vende aquele, apenas 2 ativos que a gente acha que tem um risco muito maior embutido. A gente carrega uma posição short, a gente carrega os Minas 5, a gente está carregando o Brasil Foods, que demorou a dar resultado, Petro, não tenho o que falar, mesmo quando a gente ficou restrito estava na carteira, Vale, a gente carrega BVMF, são os 5 principais, e Eletmeia. O que acontece? Quando algum ativo tem um spike ou anda muito, os outros, se eles caírem, eles contrabalanceiam para isso, para acabar não tendo stop. Só se a gente mudar de opinião, se tiver um squeeze no meio do caminho. Mas a gente carrega uma carteira short que ela está dando, se eu não me engano, uns 25% de abril para cá, positivo. Então quem ficou short, ficou positivo. Então se a pessoa ficou short e os ativos que ela comprou ficaram no 0 a 0, você está ganhando 25%, muito mais do que qualquer, a Selic de 1 ano e meio, basicamente, né? Então, essa tem sido a diferença do que falar, mas vocês falam, tá short sim, tá short em Petro, tá short em Vale, tá short em Minas. Mas subiu. Não tem essa relação de stop, só se mudar o nosso cenário, né, Kim? A gente não gosta muito de escolher alguns pares isolados ali, porque você fica no risco micro do papel. O que a gente prefere é justamente fazer isso, né? Você, da mesma forma do racional estratégico de uma carteira comprada, a gente faz a mesma coisa para a carteira vendida. E a gente acha que o resultado vai ser muito melhor, porque você tem uma série de ativos que a gente gosta em termos de fundamento com valuation interessante, e vários ativos que a gente não gosta, fundamento ruim, governança ruim.
gestão ruim ou estão caros. E aí a gente vai trocando as posições. Por exemplo, a Vale era uma posição menor, aí a gente aumentou, depois diminuiu. E a gente vai fazendo isso, então a gente não tem um stop. A gente tem sim uma gestão de carteira comprada e carteira vendida. A gente vê muito isso nos fundos, né? Fundos grandes ali que fazem fundos long and short, justamente isso. Você tenta diluir o máximo o risco. E é isso que a gente faz na nossa carteira. A nossa carteira ali, como o Celso falou, a gente não gosta de ficar um short direcional, a gente faz a carteira short semanal contra a carteira long e a gente tem ido muito bem, justamente por conta dessa posição em Vale. Por mais que ela volte de vez em quando ali, a gente quer pegar um movimento de mais médio e longo prazo. E é isso que a gente conseguiu pegar esse ano com Vale. De novo, para a gente é muito mais racional você diluir risco, tanto na ponta long quanto na ponta short, do que fazer algumas jogadas ali de par hold controlada, por exemplo, que aumentou muito o spread. Ninguém entendeu porquê, etc. E você tomar stop ali, a gente acha que é um outro jeito muito mais inteligente que tende a agregar mais valor. É isso aí, vamos lá. Os Minas está chegando a um suporte de 1,50. Acham que para o longo prazo, depois de passar da crise política e sair no PT, não seria uma compra excelente? Desculpa, eu tava... Os Minas, né, falou que tem um suporte ali em 1,50. A gente não olha a parte de gráfico. Aí, se olhando o longo prazo, não seria um ativo interessante? Para short ainda? Para compra. Para compra, não. Para compra, não. A gente ainda acha no setor que tanto os Minas quanto o CSN estão num valuation alto. Os Minas acabou de reportar um EBITDA negativo ali no último trimestre, alavancagem alta, você tem muita dívida para vencer nos próximos 2 anos. Então é um cenário extremamente difícil que você não vê ali trigger para ele subir. Então a gente não recomenda de forma alguma posição no setor, muito menos em CSN e os Minas. Na verdade, nas três, né? CSN por conta do valuation extremamente alto, os Minas também com alavancagem alta e GGBR por conta de investigações ali e cenário difícil. Esqueci a internet aqui, não sabia, mas tem algumas perguntas aqui para responder. Vocês acham que essa repatriação de recursos do exterior trará volumes expressivos de dólares para o país? SMP, é uma pergunta extremamente difícil. Eu dei uma palestra na semana passada e perguntaram isso. Eu falei, nem o governo sabe, ninguém sabe qual o montante que está lá fora, quanto que vai, né, que o investidor vai querer trazer para cá. Extremamente complicado. Bem aleatório. É bem aleatório. Falar que qualquer vai ser um chute absurdo. Qual a chance de fundos imobiliários serem taxados? Existe, né? Mas não sei se o governo está preocupado com isso relativamente agora. Celso, parece que o governo quer elevar os impostos sobre rendimentos em renda fixa. Isso ajudará a elevar as taxas DI, sim, até porque, né, o investidor vai exigir um retorno maior. Se taxar a LCI, o cara vai ter que emitir mais alto, tudo mais alto. Se taxou, ele vai ter que embutir isso no valor. Isso é óbvio, não tem muita como fugir. A Bovespa determinou as empresas com ações cotadas em centavos, né, as penny stocks, de providenciarem medidas para aumentarem o valor das ações. Sim, tem que virar primeiro R$1, tem que fazer grupamento para virar R$1. O que poderia acontecer se uma empresa não fizer nada e a ação se mantiver em centavos? Pode até retirar isso. Primeiro do índice, né, você sai do índice. E a Bovespa você pode também retirá-la a não sei se ela seria rebaixada, a Bovespa mais, outro tipo de ativo, acho que ela nem entra no Bovespa mais, até por conta de governança, é complicado. Mas está todo mundo fazendo grupamento e volta a cair. Faz grupamento e volta a cair. Acho que isso vai continuar acontecendo. Juros dos Estados Unidos subindo. Juros dos Estados Unidos subindo pode forçar o dólar para cima. E Petro, Vale e BB podem fazer o contrário. Mas a nota de rebaixamento futuro não pode fazer o contrário não. Se os juros sobem e o dólar sobe, Petro cai. Por que Petro cai? 506 bilhões de reais de dívida total, 73% está atrelado à moeda estrangeira. Então, além disso, se rebaixar, a pergunta eu também não entendi muito bem. Ficou um pouco confuso. Se a gente vende na carteira short, sim, se carteira short a gente está vendido nesses ativos, a gente está short, a gente recomenda short, só que a gente não opera na física, a gente não pode operar, nada disso. Mas a recomendação é ficar short, ou seja, ficar vendido. Deixa eu pegar aqui, eu perdi algumas perguntas ali, agora eu tô olhando. Eu tô com algumas perguntas aqui, enquanto isso, eu não sei se essa você já tinha respondido, mas o S&P tá perguntando de novo sobre o ganho de investimento, se a gente perde ou pela Moody's ou pela Fitch até o final do ano. Eu acho que vai virar o ano, mesmo com o Levi saindo, acho que também ele vai fazer um processo de transição, então o Levi termina o ano e para mim depois sai.
Mas, acho assim, tem probabilidade de perder o grau de investimentos esse ano, mas eu acho que está tão curto o prazo aí, acho que vira para o ano que vem. O que você acha? Exatamente, não tem muito... Só se eles já virarem hoje, que a meta provavelmente já vai ser anunciada como menor e falarem, não tem jeito, acabou. Mas, tirando Acabou, isso... Galvão? Chama o Galvão. Acabou! Tirando isso, eles esperam mais um pouco. Não tem para que ser ainda esse ano. E o SMP estava perguntando, parece que o governo vai elevar os impostos dos rendimentos em renda fixa, se isso aí ajudaria a elevar as taxas DIs futuras. Falei até isso, acho Foi, que sim, acho que tende, porque eles vão pedir o mercado vai querer um retorno maior, né? Então, se ele quiser emitir, vai ter que pagar uma taxa mais elevada. Fazecas aqui, por favor, sou novata, o que é ficar short com Petro Vale? Tenho acompanhado os debates. É o seguinte, você vai na mesa de aluguel que se chama BTC e solicita, olha, eu quero vender aquele ativo. Você não tem o ativo em mãos. Por quê? Você quer apostar, digamos assim, se posicionar acreditando numa queda daquele ativo. Ou mesmo que ele fique parado. Se ele ficar parado e você comprar um outro ativo, é o famoso long short. O outro ativo subiu, você já está ganhando dinheiro porque você está se financiando nesse ativo que você ficou short. Então, você pede... ou na mesa de BTC, na mesa de aluguel, você solicita o aluguel daquele ativo. Você aluga aquele ativo e vende. Ou seja, aquele ativo pertence a uma pessoa, você só está alugando você paga ele, o aluguel, né? paga o aluguel, uma taxa anual, que você está exposto à queda dele. Se ele subir, quanto mais ele subir, mais você perde. Se subiu 10%, você vai ter que pagar 10%. Por isso, você perde 10%. Se ele cair 10%, você ganha 10%, obviamente, líquida, né? Você tem que ver a taxa de aluguel que você pagou. Então, quando você fica short, é o famoso você ficar vendido no papel, esperando que ele caia ou mesmo que ele fique no 0 a 0. Ou, ele ficou no 0 a 0, o ativo subiu 20%, você ganhou, que você está comprado, 20%. Ele subiu 10%, outro ativo subiu 50%, você ganhou a diferença, 40%. Então, ficar short é ir numa mesa de aluguel, solicitar o aluguel daquele ativo para quem é doador, que tem um ativo, ele te doou, você vendeu, você ficou short, está a sua posição, você está apostando numa queda. Isso aí. Com o fim dos embargos da carne brasileira e com a possível alta dos juros. A alta de juros acho que não interfere tanto. Dá para dizer que em 2016 os papéis do setor vão disparar, o Alan? O único que a gente gosta no setor mesmo, por conta de gestão, de empresa, tudo isso, é Minerva. Acho que são ativos que podem subir sim no ano de 2016. Com dólar para cima, exportação de carne, acho sim que podem subir. Vocês podem comentar bancos com essas mudanças de cenário, a gente continua gostando, né? Estava até comentando hoje com o Kim, né? Tá difícil de achar ativos bons para comprar, porque o governo interferindo, esse problema do Levi saindo, então tá complicado, entendeu? Tá bem complicado. Se vale tá na hora de compra para longo prazo, não, né, Kim? A gente segue short. Eletrobras, comunicado hoje, mais aumento de tarifa. Sim, nós acho que pode ser positivo, sim. Tem sido, as notícias, por incrível que pareça, têm sido positivas para a Eletrobras, mas é aquele famoso, né? O pessoal até brincou ontem, o Góes brincou ontem, né? A pior coisa que tem se você dormir com a Xuxa, acordar com o Pelé, né? Tinha esse ditado. O Góes falou isso ontem. E aí, no caso da Eletrobras, é a mesma coisa, né? Pô, notícia positiva, mas vem um governo, solta alguma coisa negativa, mas as notícias têm sido positivas sim, mas não muda a nossa visão ainda de fundamento, tá? Tinha perguntado de Marco Polo, aqui se tem alguma chance de fechamento de capital, operação Zelotes, etc. Bom, de fechamento de capital, a gente não viu nada, eu pelo menos não vi nada com relação a isso, operação Zelotes também, algumas empresas citadas, mas nada de muito concreto ali para Marco Polo, então, por enquanto, sem notícias aí sobre fechamento de capital da empresa, tá? Falando do ativo, a gente ainda acha que não é um ponto de compra até que a gente veja uma inversão ali no nosso ambiente macro que parece que está longe de acontecer, ainda não chegamos no fundo do poço, né? É isso aí. Poderiam comentar Brasil Foods, está em bom ponto de entrar para longo prazo? Não, mas eu não gosto, mesmo com melhora, né? O dólar para cima, exportação bombando. Nesse caso, o mercado doméstico representa 50% da sua receita. Ela teve o EBIT, né? O resultado operacional sem depreciação e amortização, caindo 47%. É isso mesmo. Ela teve aumento de custo por conta de soja e milho, não repassou isso, energia, ela não repassou isso para os consumidores. As vendas do mercado doméstico vêm caindo, muito por conta dessa desaceleração econômica, menos dinheiro no bolso. Esse é o maior problema, a gente segue não recomendando exposição, inclusive a gente está short
Acho até que de repente pode encerrar o short, a gente está pensando nisso, qual ativo que a gente coloca. Tem até, isso é um ponto, né? A gente está encontrando dificuldades para achar shorts hoje no mercado assim, no mercado tão claros, né, Kim? Sim. Está tendo uma dificuldade, mas ainda não é momento. O Cito falando aqui, vários analistas erram mais que acertam. No short de Petros eles acertaram bem o ano. Vale deu uma bela venda no 13 e falaram que aqui não dava. O Bo falou em bolsa 30 pontos e Vale na mínima 11, cai perto de 9 e vem falar em venda, não dá. Cito, a gente já falava de venda desde abril. Não confunda análise fundamentalista, por favor, com análise técnica. o E cuidado com os pessoal- comentários aqui para não ser bloqueado. Tem que, antes de postar, pensar e ver o que tá postando aí um pouco melhor. A gente faz aqui programa de análise fundamentalista. A gente também não fica mistura, falando, né? nossa, a gente pegou todos os acertos. Não, a gente tá querendo passar informação. Nesse sentido, a gente montou um short em Vale, sei lá, R$17 e tá 10. Então, sei lá, não Sim. tem muito o que falar aqui. Agora, análise técnica é outra coisa. Você vai ter que falar ali com o Bo ou com quem quer que seja, mas a gente tenta passar o nosso viés e passar a informação para vocês, tá? Então, sei lá, um pouco de critério aí, por favor. Não é o fórum aqui discutir isso. Depois vocês discutam, Blackboard e tudo mais. Aqui não é esse fórum, tá? Para discutir sobre isso. Neto, a gente já falou mais cedo sobre o ministro Levi ameaçando deixar o governo. Isso é óbvio que é negativo. Bolsa sofrendo por conta disso. A gente não comentou sobre o Qualicorp. O Rock Trader chegou aqui agora. Essa operação da Polícia Federal pode prejudicar ainda mais o papel? Boa pergunta. Qualicorp chegou a bater mais de 10 de queda ali. A gente teve essa notícia importante hoje da operação Acrônimo ali, que é uma continuação dessa operação que a gente já via no meio do ano ali, mas a gente teve uma notícia nova agora, que a Polícia Federal está investigando ali a Aliança Administradora de Benefícios de Saúde, que é uma das empresas que a Qualicorp tem participação. Aliás, ela tinha 60% dessa empresa e por meio de uma opção de compra que ela tinha, ela subiu mais 15%, hoje ela tem 75%. Então, faz sentido porque é uma das empresas que a Qualicorp controla. Então, o outro acionista, o Elon Gomes, que está sendo investigado. Então, o pessoal já antecipando que pode ter algum impacto ali na própria Qualicorp, tá? Então, por isso que está caindo. Lembrando que há um tempo atrás, o Júnior tinha saído o nome dele em algumas investigações, nada de concreto, mas naquele dia e nos outros, Qualicorp caiu muito, e é o que a gente sempre fala aqui, né? Qualicorp, o valuation é muito barato, o operacional é muito bom, mas você tem todos esses riscos aí de imagem, investigação e também riscos de regulação no setor de planos coletivos. Então a gente não gosta de ter posição, a gente prefere ter posição em alguns outros ativos onde a gente consegue até dimensionar um pouco mais o risco, e aqui no caso o risco fica bem difícil de ver, e você pode acordar o dia com o Qualicorp caindo 13, 15, 10, que é o que está acontecendo. Então, de novo, a gente não recomenda exposição no ativo. Boa. Taxação de JCP deve ser votada hoje no Congresso. O Bin está falando que vocês ouviram falar disso? Sim. Quais papéis seriam mais afetados? Bancos, Ambev, BBMF, sim. Bons pagadores de dividendos. Quando a empresa já respondiu, aprendiz, a China está desvalorizando sua moeda gradualmente na surdina. É mais um fator complicador para a economia mundial? Sim. Certo, Gustavo? Com certeza. Tá desanimado? Tava dormindo? Caraca, Eu Pré-estreia Star Wars. Eu tava pensando na pergunta aqui do orientador sobre o Fed não pode subir juros baseado no relatório de emprego. Na verdade, não é só sobre o relatório de emprego que eles fazem as decisões deles. Eles têm diversas equipes econômicas em cada Fed regional deles, e eles têm uma projeção de que a inflação vai atingir a meta de 2% na longo prazo. Lembrando que o Fed, ele tem, diferente do Banco Central daqui do Brasil, que prioritariamente tem que conter a inflação, os Estados Unidos tem que manter o emprego num patamar bom, razoável e levar a inflação para a meta no longo prazo. E para eles já acreditam que já estão num ponto que a inflação vai atingir. Esse que é o ponto também no Banco Central Europeu. Esses bancos centrais, eles têm uma projeção de que a inflação vai começar a caminhar e atingir uma velocidade
de que se eles demorarem muito para subir a taxa de juros, pode ser que a inflação dispare e tenha que fazer um movimento indesejado mais para frente. Esse é um grande questionamento que existe, se eles subirem a taxa de juros antes do ideal, a inflação não atinge, se demorarem demais, a inflação ultrapassa. Acredito que tenha muita gente competente lá, que se eles realmente acham que chegou a hora, é porque não foi uma decisão sem muito estudo. Boa. PDG está barata? Não. O que é barata? O ativo pode cair muito mais, não compraria, não recomendaria compra mesmo nesse patamar. Já podemos começar a se posicionar no Banco do Brasil, CEMIG e Taesa? Banco do Brasil só se acredita em impeachment. Se tiver impeachment, Ronieri, o ativo voa. Seria a nossa principal ativo aí, ação para um cenário de impeachment. Independente do cenário com impeachment ou sem impeachment, o que o Brasil precisa fazer prioritariamente? Reforma da Previdência, diminuição de gastos, onde... Cara, aqui um lenço agora aqui. Redução de gastos, reforma da Previdência, tudo isso que você falou, tem que fazer, tem que passar. Cara, independente, passando ou não, ela caindo ou não, o Congresso tem que começar a aprovar um ajuste fiscal. Se ficar nisso, a situação vai piorar mais ainda. Falei numa palestra, todo mundo, ficou horrorizado. Dólar pode ir a 6? Pode, em 2018. Não faz mudança, o ajuste fiscal, deixam sangrando o PT até as próximas eleições em 2018. Aí o dólar está 6, 7 reais, a inflação vai estar 15, Selic vai estar 20 com 25, não é? Não é o nosso cenário base, não. O dólar explodiu e aí o político, que tem o time diferente da gente, da economia, vai dizer, caramba, eu preciso aprovar, eu preciso fazer. Por isso que a gente segue recomendando pós-fixado. Mas é primordial que eles entendam, porque para eles o time deles é tipo, se a gente assumir o governo em 2018 a gente muda tudo, né? 2019, a gente muda tudo. Só que pode prejudicar a economia de tal maneira a gente entrar numa depressão, que é inflação alta, recessão por mais anos, né? Um PIB caindo por mais anos, desindustrialização, e não se volta a isso em 4 anos, porque aí foi a década perdida. Algo a acrescentar? Creio que não. Tá. Você vai vestido de quê na pré-estreia do Star Wars? De Yoda. De Yoda? Eu vou direto daqui. Vai direto daqui. Então... Já trouxe a roupa na mala, A ver. roupa do Jedi. É isso aí. Não, aprendiz, é aconselhável comprar ações de bons fundamentos. Como Vale não, porque a gente não vê no preço do minério para onde vai. Mas Itaú a gente fala aqui, BB Seguridade, Cielo, CETIP, própria Croton, a gente tem em carteira diversos ativos. Então, vale a pena sim. A pessoa perguntou de BBTG, a gente não recomenda exposição, porque a foto que a gente tem do balanço do banco no dia 30 de setembro de 2015, ela se alterou muito. Qual é o patrimônio do banco, quais são os investimentos que o banco tem, qual é o ROI, o que ela vai focar, problemas de liquidez. Então a gente prefere não recomendar sim o ativo. Quanto seria necessário para ganhar uns 18 mil anuais em renda fixa na XP? Se você consegue uma aplicação de 18% ao ano, aí você teria que ter 100 mil aplicados para ganhar 18 mil. Conta matemática simples. Ecor está abaixo do valor de lançamento. Deve ser a abertura de capital. Pode haver interesse de fechar capital mesmo em venda de participação? A venda de participação em alguns ativos, talvez. É um movimento que a gente vê em todas as empresas, num momento de crise como que a gente está passando agora. Fechar capital, a gente não viu nenhum boato sobre isso, mas de novo, a gente sempre tem que olhar, tá com isso no radar, né? Cada vez mais as empresas aí fechando capital, por conta desses preços e poucas perspectivas, mas nada de concreto com relação a Ecor, a gente não recomenda exposição nesse setor. É isso aí, tem uma história, tem um almoço até aqui para falar sobre isso, né? Orientador, gostaria que o apresentador se manifestasse integralmente sobre as minhas declarações, ou seja, falasse sobre os bons empréstimos corporativos e seguros. É isso que pesa na decisão do Fed. Você quer responder, Gustavo? Então, eu ainda acho que a minha resposta, que eles têm que basear, eles baseiam na parte do emprego e na parte da inflação. Obviamente, eles olham para tudo isso. Até dá para juntar com a pergunta do SMP, se a inflação, o câmbio da China desvalorizar muito, se eles vão basear nisso. Sempre que eles fazem uma decisão, eles saltam um relatório contemplando todos esses fatos, eles contemplam toda a economia, até o Brasil está escrito no relatório da decisão deles, está lá um parágrafo, Brasil, a economia está muito fraca, tem que ficar atento.
eles contemplam tudo isso, mas obviamente o que realmente eles têm que... o trabalho deles é ficar de acordo para levar a inflação para o longo prazo para a meta e levar o emprego para um nível adequado, um pleno emprego, um nível ideal para eles. Eles olham isso, a gente mostrou aqui a projeção do mercado, a projeção deles, e tá diferente entre as duas, realmente. Mas eles têm os modelos deles, que obviamente não são divulgados, porque senão todo mundo já saberia o que eles estão planejando fazer exatamente agora. Eles têm que ter o gap para eles poderem mudar a decisão deles a cada decisão, ou a cada reunião. Mas sim, eles olham para essas coisas, para tudo, mas ainda acho que, se eles acham que a inflação vai convergir para 2%, eles não podem deixar passar ou ficar aquém disso. Beleza, a gente mais do que estourou o tempo, tem um almoço agora aqui para falar, a gente acha que o ano está acabando, mas tem um monte de coisa para falar. Provavelmente hoje nós daremos uma entrevista para o Jornal Nacional, está marcado aqui, eles chegarem às 17 horas, para falar sobre a possível elevação, né, e impactos aí. Óbvio que a gente vai ter que olhar o futuro, a EWZ, porque o bolsa aqui vai estar fechada quando sair o anúncio, mas também olhar o que eles vão falar, né, após o anúncio de elevação ou não, quais os critérios que eles utilizaram, tudo mais, os statements em relação ao Fed. Vou ficando por aqui e a gente volta, né, na reunião matinal amanhã, a partir de 9h45. E XP Connection agora, sexta-feira. Um grande abraço a todos. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais, pessoal.